Apocalipse capítulo 5, começando no versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou um livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. Capítulo 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E finalmente, capítulo 15, a partir do 1º versículo. Capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro.
e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos fala principalmente acerca do teu amado Filho. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a ver nessa palavra aquilo que fala dele, e cada vez mais nos maravilharmos com a grandeza do nosso Senhor. Pedimos a tua misericórdia e a tua ajuda no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesses 3 trechos que lemos, eu não sei se alguém contou, provavelmente não, mas você pode contar depois. 7 vezes nós encontramos o título Cordeiro sendo aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria meditar um pouco nesses retratos que a palavra de Deus nos apresenta. 3 vezes em que o Cordeiro é o alvo de louvor. A figura do Cordeiro ela é muito comum na Bíblia. Ela aparece logo nas primeiras páginas da Bíblia, quando lemos de Abel trazendo dos primogênitos das suas ovelhas. Eu creio que a maioria sabe que a ovelha e o carneiro são os animais adultos, fêmea e macho, respectivamente. E os filhotes da ovelha e do carneiro são o cordeiro e a cordeira. Logo nas primeiras páginas da Bíblia, temos Abel trazendo um cordeiro, dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura dele, escolhendo o melhor do seu rebanho, para apresentar ao Senhor como um sacrifício. Talvez até antes disso, no capítulo 3, finalzinho do capítulo, talvez um cordeiro foi sacrificado, para que Adão e Eva pudessem ser vestidos. Mas isso nós não podemos afirmar com certeza. Mas a partir de Gênesis 4, lendo o Velho Testamento centenas de vezes, você lê de cordeiros sendo oferecidos como sacrifício. Milhões e milhões daqueles sacrifícios foram oferecidos durante a dispensação da lei. E aquela figura deveria ser tão comum para o judeu, algo do dia a dia dele, tão comum como a Bíblia é para nós. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, eu não sei se você já prestou atenção, mas quase nunca nós lemos sobre cordeiros no Novo Testamento. Até que chegamos no último livro da Bíblia. Existem 2 palavras gregas diferentes que podem ser traduzidas cordeiro. Olha, eu não entendo o grego, mas olhando num dicionário, você pode conferir isso depois. Essas 2 palavras juntas ocorrem 34 vezes no Novo Testamento. Uma dessas palavras ocorre só 4 vezes, e nenhuma vez aqui em Apocalipse. Ela é usada 2 vezes em João capítulo 1, quando João Batista 2 vezes aponta para o Senhor Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Essa palavra é usada novamente pela 3ª vez no livro de Atos capítulo 8, quando aquele eunuco lendo Isaías 53, ele vê aquela referência ao Cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Uma citação do Velho Testamento. E a palavra ocorre pela 4ª vez em 1 Pedro, capítulo 2, onde nós lemos que o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos resgatou, comprados não com coisas corruptíveis, mas com o sangue precioso daquele Cordeiro imaculado que morreu em nosso lugar. Existe uma outra palavra, traduzida Cordeiro também. Ela ocorre uma vez em João capítulo 21, onde o Senhor Jesus Cristo instrui Pedro a apacentar as suas ovelhas.
Depois ela ocorre mais 30 vezes na Bíblia. Mais 29 vezes na Bíblia. Sempre no livro de Apocalipse. Quer dizer, de 34 ocorrências da palavra Cordeiro no Novo Testamento. 29 delas estão no Apocalipse. Aquilo que quase nunca é mencionado no restante do Novo Testamento é repetido vez após vez no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Dessas 29 vezes que a palavra Cordeiro aparece no Apocalipse, uma vez só, ela não se refere ao Senhor Jesus Cristo. É no capítulo 13, onde nós vemos aquelas duas bestas que são aliadas de Satanás, o dragão. Uma surge do mar, figura dos gentios. A outra surge da terra, é um judeu. E esse judeu, diz a Bíblia, ele tem 2 chifres, como se fossem de cordeiro. Mas o mesmo versículo se apressa em acrescentar, mas a voz dele é a voz do dragão. É uma imitação. O dragão tentando aparecer como se fosse o cordeiro. Ele sempre procura imitar o que Deus faz. E se Deus se apresenta a nós como uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Satanás irá, durante a tribulação, apresentar a sua trindade do mal. O dragão, o próprio Satanás e as 2 bestas. E uma dessas bestas tem uma aparência externa de cordeiro. Mas a voz atrai. A voz indica quem realmente é. A voz é a voz do dragão. Mas então sobram 28 vezes no livro de Apocalipse em que o Senhor Jesus Cristo é chamado de Cordeiro. Agora eu apresento esses números não só para aguçar o seu interesse por uma questão matemática ou nada semelhante a isso, mas porque eu creio, e a maioria de nós aqui concorda comigo, que a Bíblia foi inspirada verbalmente, cada uma das suas palavras foi escolhida por Deus, e tem que haver uma finalidade em Deus fazer isso. O livro do Apocalipse, você sabe, é o livro final, é o último capítulo da Bíblia. E nós temos que perguntar por que, nesse livro, tanta ênfase nesse título, Cordeiro. A palavra Cordeiro é usada de Cristo no Apocalipse mais do que qualquer outro nome ou título que ele tem. Você vai ler no livro de Apocalipse e encontrar a palavra Jesus apenas 11 vezes. A palavra Cristo apenas 14 vezes. A palavra Senhor apenas 23 vezes. E nem sempre referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Mas 28 vezes ele é chamado de Cordeiro. E quando você vê a mensagem do Apocalipse, à primeira vista parece que não combina com esse título de Cordeiro. Os homens nos ensinam, quando vamos escrever alguma coisa, começo, meio e fim. A Bíblia é assim. Gênesis é o começo. Apocalipse é o fim. E tudo que vem no meio é o desenvolvimento. Tudo aquilo que é apresentado em semente em Gênesis é desenvolvido no restante da Bíblia e encerra-se em Apocalipse. É o último capítulo dessa história. É o livro da vitória final de Deus. Aqui todos os inimigos são derrotados. Tudo aquilo que ficou pendente é resolvido. É o livro da vitória final de Deus. E se eu tivesse sido responsável por escolher o título do Senhor, que mais se adapta a esse livro, provavelmente eu teria escolhido o leão, o rei dos animais, símbolo de força. Ou se não pudesse ser o leão, talvez eu escolheria a águia. Tão imponente, voa tão perto dos céus, parece tão apropriado para o papel que Cristo assume nesse livro. No Apocalipse, Cristo não é aquele homem manso e humilde que está andando entre os homens servindo. Ele é apresentado assim nos evangelhos. Em Apocalipse ele é o rei, o vencedor, aquele que tem toda a glória e toda a autoridade. E à primeira vista parece estranho que Deus destaca nesse livro, com tanta insistência,
esse título Cordeiro. 34 vezes no Novo Testamento, 29 delas em Apocalipse. Mas quando nós paramos para pensar melhor, nós vemos a sabedoria de Deus, vemos a forma como Ele apresenta a sua fraqueza superando a força dos homens. Lembre de 1 Coríntios capítulo 1. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E é isso que nós temos no Apocalipse. Deus apresentando o seu vencedor. E ele não é focalizado principalmente como um leão, nem como uma águia, nem mesmo como um carneiro adulto, que era símbolo de força para aqueles povos antigos. Ele é apresentado como um cordeiro, humilde, manso, submisso. Mas ele é vencedor, digno de toda a glória. Agora, antes de chegar nos trechos que lemos, pense um pouquinho nessas 28 ocorrências. A maioria de vocês já percebeu que o número 7 na Bíblia é um número muito usado, principalmente no livro de Apocalipse. É um número que fala da perfeição. E 28 é 4 vezes 7. E talvez você está pensando, será que essas 28 ocorrências se dividem em 4 grupos de 7? E eu creio que nós temos que sempre nos aproximar da Bíblia, esperando encontrar esses detalhes, essas manifestações da perfeição, da inspiração da Bíblia. E nós nunca vamos ser desapontados. E Deus, quando inspirou João para escrever esse livro, ele estava escolhendo em cada passagem qual título seria usado. E se você ler o livro e reparar todas as 28 vezes que o Senhor é chamado Cordeiro, você vai perceber que 7 vezes o título é dado a ele num contexto em que fala do seu povo, das bênçãos que o povo do Cordeiro pode desfrutar. Outras 7 vezes o título é usado num contexto em que fala dos inimigos do Cordeiro. Aqueles que estão fugindo, como no capítulo 6, pedindo que as rochas os escondam da ira do Cordeiro, e assim por diante. Outras 7 vezes, a palavra é usada para descrever a cidade do Cordeiro, a Nova Jerusalém, que desce dos céus. E sobram essas 7 referências que lemos hoje. Todas elas num contexto em que falam do louvor do Cordeiro. O Cordeiro sendo alvo e merecedor da adoração dos anjos e dos homens e até mesmo das criaturas, como veremos no capítulo 5. É maravilhoso ver o controle de Deus usando o servo dele para escrever da maneira que ele quis, e espalhando essas ocorrências do título Cordeiro nesse livro, para nos apresentar esses 4 aspectos diferentes do relacionamento do Cordeiro com outros. Os seus inimigos, o seu povo, a sua cidade, e o que vai nos ocupar hoje à tarde, o seu louvor. Nós vemos 3 trechos distintos, em que o Cordeiro é o centro de adoração. O primeiro deles, no capítulo 5, ocorre logo no começo da tribulação. Aquilo que vem depois do capítulo, aquilo que acontece no capítulo 5, é a introdução para o começo dos juízos que vão acontecer durante o período da tribulação. A segunda ocorrência, em Apocalipse capítulo 7, está situada mais ou menos no meio daquele período da tribulação. É um parêntese. O que está apresentado no capítulo 5 refere-se a um período futuro. Eu vou sugerir que é ao milênio, mas a visão é dada a João, mais ou menos no meio daquela descrição da tribulação. E essa última visão que lemos, no capítulo 15, ela antecede os últimos juízos. Nós vemos no versículo 1 que as 7 últimas pragas serão derramadas. Nelas a ira de Deus é consumada. E mais uma vez, no final da tribulação, Deus permite que João veja que o Cordeiro está sendo adorado. Enquanto a terra está passando por aqueles 7 anos de sofrimento, Deus está mostrando para João e para nós
no começo daquele período, no meio, no final, os céus estão ocupados em louvar o Cordeiro. Eu queria meditar junto com os irmãos nessas três situações diferentes em que o Cordeiro recebe louvor. Não são meras repetições. Em cada vez a ênfase é um pouco diferente. No capítulo 5, a ênfase está no poder do Cordeiro. Aquilo que ele fez. A dignidade que ele tem. Ele é o rei. No capítulo 7, a ênfase está no povo do Cordeiro. Ele é louvado por causa do seu povo. E no capítulo 15, a ênfase não é no poder e nem no povo do Cordeiro, mas é na sua própria pessoa, por causa daquilo que ele é. E eu queria começar nesse último trecho e voltarmos para o começo. Apocalipse capítulo 5, capítulo 15, apresenta o Cordeiro sendo louvado, por causa das qualidades que ele possui, por causa do valor da sua pessoa. E nós vemos de um grupo de pessoas. É difícil saber exatamente quem são. O que sabemos com certeza é que eles passaram pela tribulação, como o versículo 2 diz. Eu preciso confessar que tem muitos detalhes aqui que eu não entendo, e nós não vamos entrar nessas coisas hoje. Meu objetivo não é entender essa profecia, mas centralizar na questão do louvor do Cordeiro. Mas temos então um grupo de pessoas, não sabemos quantos eram. A Bíblia não diz se eram muitos ou poucos. A Bíblia dá uma pequena dica, quando diz que eles estavam cantando o cântico de Moisés, o que sugere pelo menos que são judeus. Não podemos afirmar com certeza isso, mas provavelmente são judeus. Judeus que saíram vitoriosos da besta, diz o versículo 2. Enfrentaram a besta e saíram vitoriosos. Talvez foram mortos pela besta, mas aqueles são vistos na presença de Deus, lá no céu, diante daquele mar de vida. E esses, provavelmente judeus que passaram pela tribulação, além de cantar o cântico de Moisés, eles estão também cantando o cântico do Cordeiro. E esse cântico do Cordeiro, apresentado no versículo 3 e 4 de Apocalipse 15, ele focaliza algumas coisas que são grandes nessa pessoa do Cordeiro. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui em relação a 3 realizações dele. 3 coisas que ele tem feito. E eu só vou mencionar essas coisas rapidamente por causa do tempo. Diz o versículo 3 que as suas obras são grandes e maravilhosas. Em segundo lugar, os seus caminhos são justos e verdadeiros. E o finalzinho do versículo 4 diz que os seus juízos são manifestos. Os juízos do Cordeiro foram manifestos durante a tribulação. Então o Cordeiro está sendo adorado e louvado por causa das suas realizações, as suas obras, os seus caminhos, os seus juízos. O Cordeiro também é apresentado com 3 nomes diferentes. No versículo 3 ele é chamado Senhor Deus Todo-Poderoso. Um título grande, impressionante, que destaca o poder do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso. Ainda no versículo 3, ele é chamado Rei dos Santos. Outra versão traduz Rei das Nações. O Rei dos Santos. E depois, no meio do versículo 4, ele é chamado simplesmente de Senhor, mostrando a sua autoridade. Ele tem todo o poder. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele tem toda a realeza. Ele é o Rei dos Santos. Ele tem também toda a autoridade. Ele é o Senhor. Além das realizações do Cordeiro, além desses nomes apresentados, nós vemos também 3 coisas que irão acontecer, 3 atitudes que outros irão tomar em relação ao Cordeiro. O versículo 4 começa
com duas perguntas retóricas, perguntas que não têm resposta, a resposta não é apresentada, porque não precisam de resposta, a resposta é óbvia. Primeira delas, quem te não temerá? E a resposta óbvia é, todos irão te temer. Quem não magnificará o teu nome? A resposta óbvia é, todos magnificarão o teu nome. E diz também o final do versículo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Todos irão temer o seu nome. Todos irão magnificar o seu nome. Todos irão se prostrar diante do Cordeiro. Ele é apresentado na excelência da sua pessoa. Aquele cujas obras, cujos caminhos, cujos juízos impressionam os olhos. Aquele que é o Todo-Poderoso, o Rei, o Senhor. Aquele que exige e consegue cativar o respeito, a adoração e o temor de todos. Agora, se nós voltarmos para o capítulo 7, nós vamos ver ali apresentado o louvor do Cordeiro, principalmente por causa do que ele fez para com o seu povo. O versículo 9 começa apresentando para nós uma grande multidão. E veja a ênfase que é dada aqui na quantidade de pessoas. Eu não posso afirmar que é mais gente aqui do que no capítulo 15. Mas nós temos que perceber que no capítulo 15, Deus não se preocupa em falar quantos são. Mas aqui ele está enfatizando a quantidade de pessoas. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Esses não são judeus. Eles são gentios de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esses também passaram pela tribulação. Nós não lemos, mas se você continuar lendo o capítulo 7 depois, você vai ver que no capítulo 14, eles são apresentados como aqueles que passaram pela tribulação. Então essa grande multidão estão diante do trono. À primeira vista dá a impressão que estão diante do trono lá no céu. Mas algumas coisas estão omitidas dessa descrição. Não lemos nada sobre o mar de vidro. Lemos sobre dia e noite, mais para o final do capítulo. Por isso, provavelmente, essa cena apresentada aqui vai acontecer durante um milênio. Mas quando vai acontecer não é tão importante para o nosso assunto hoje. O que eu queria destacar é a experiência presente desse povo. Eles estão diante do trono, estão perante o Cordeiro. Essa é a localização deles. Diante do trono e perante o Cordeiro. Eles estão vestidos de vestes brancas. Nos fala da sua pureza. E estão com palmas nas suas mãos, um símbolo de vitória. E eles têm um hino, um cântico nos seus lábios. Essa experiência presente deles se manifesta na alegria dessas palavras. Salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. É claro que eles não estão querendo dizer que querem que Deus e o Cordeiro sejam salvos. É claro que não. Isso seria uma coisa totalmente sem sentido. O que eles estão dizendo é mais fácil de entender se você atentar para a tradução da versão atualizada. A salvação pertence ao Senhor e ao Cordeiro. Eles estão reconhecendo que toda a glória pela salvação deles pertence unicamente a Deus e ao Cordeiro. Eles foram salvos não por mérito próprio, mas por aquilo que o Cordeiro fez. E eles estão louvando ao Cordeiro por causa da sua salvação. Agora é interessante ver que o contexto vai mostrar que essa experiência presente deles é fruto de uma escolha que eles fizeram no passado. O versículo 14 diz que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Enquanto a besta estava erigindo o seu império aqui na terra, exigindo que todos a obedecessem. Esses homens fizeram uma escolha. Essa multidão, homens, mulheres e crianças, fizeram uma escolha. Colocaram-se do lado do Cordeiro.
A Bíblia não diz que as vestes deles foram lavadas, mas que eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu não estou dizendo que alguém pode ser salvo pelo seu esforço, mas Deus está colocando a ênfase na escolha que eles fizeram. Eles escolheram, pela misericórdia de Deus foram salvos. E aquela escolha do passado é a causa dessa experiência presente que eles estão gozando. Não presente hoje, mas presente quando esse trecho se cumprir. E o contexto também fala de uma expectativa futura deles. Eles serão guiados e apacentados pelo Cordeiro. Não irão ter falta de nada. Irão ser apacentados por Ele para sempre. Nós vemos aqui um retrato daquilo que o Cordeiro fez para conosco. Isso é precioso para nós. Como no capítulo 15, reunimos, por exemplo, todo o primeiro dia da semana em torno daquela mesa com um pão e um cálice. E ali adorarmos ao Cordeiro por aquilo que Ele é. Nós nunca conseguimos esquecer daquilo que o Cordeiro fez por nós e em nós. Nós nunca conseguimos esquecer que a salvação pertence a Ele. Se não fosse pelo sangue do Cordeiro, se o Cordeiro não tivesse morrido, nós também estaríamos longe. A única oportunidade que tivemos de nos aproximar de Deus é por causa do Cordeiro. E que nós tenhamos sempre um coração agradecido, transbordando de louvor por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Se há alguém aqui hoje que não é salvo ainda, eu quero enfatizar isso. O sangue do Cordeiro é o único meio de salvação. Desde 1 Pedro, que já citamos, nós fomos resgatados não com coisas corruptíveis, como prata e ouro. O dinheiro humano, o valor humano, as coisas que o mundo valoriza, essas coisas nunca podem salvar. Mas o sangue de um Cordeiro imaculado, o sangue do Senhor Jesus Cristo, diz João na sua primeira epístola, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E todos nós aqui hoje que somos salvos, todos nós iremos testemunhar. Eu sou salvo por causa do Cordeiro. A Ele pertence a salvação. A Ele e a Deus. Não a nós, mas ao Senhor pertence a salvação e ao Cordeiro. Quando nós chegamos no capítulo 5, nós vemos alguma coisa ainda maior do que isso que já temos considerado. E eu não sei se existe em toda a palavra de Deus um capítulo mais impressionante, mais emocionante, pelo menos para mim, do que esse capítulo 5 de Apocalipse. Já lido tantas vezes, é comum ouvir essas palavras sendo lidas, por exemplo, na hora da ceia. Um capítulo que apresenta a glória do Senhor. Para entender corretamente esse capítulo, é necessário ler também o capítulo 4. Nós não lemos por causa do tempo, mas você pode ler depois em casa. E eu vou rapidamente mencionar aqui 3 coisas nessa visão do capítulo 5, antes de sentar e dar lugar para outro irmão. Eu queria destacar as circunstâncias dessa visão que João teve. Eu queria destacar também o Cordeiro que ele viu, a maneira como o Cordeiro é apresentado. E em terceiro lugar, eu queria destacar o coro, o louvor que é apresentado ao Cordeiro. As circunstâncias, elas aumentam o valor dessa visão. Se você começa no capítulo 4, você vê que João vê um trono. Agora, a partir do trono, a descrição vai atingindo esferas cada vez maiores. Como se fosse uma câmera que começa focalizada no trono. E depois vai abrindo cada vez mais o seu foco. Até mostrar que os céus inteiros estão reunidos ao redor do trono. Começa com o trono, onde está sentado Deus, e onde estão os 7 espíritos. Uma figura que é usada 4 vezes no livro de Apocalipse, para se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é ou não são os 7 espíritos. Ele é um espírito só.
mas nessa simbologia do Apocalipse. O número 7 fala de perfeição. Então o Espírito é visto na perfeição da sua obra. 2 vezes esses 7 Espíritos estão diante do trono. 2 vezes estão relacionados com o Senhor Jesus. Então no capítulo 4 temos o trono. No trono temos Deus e os 7 Espíritos. O primeiro círculo é composto pelos 4 animais, como diz a minha versão, ou seres viventes, como diz a outra versão. Esses seres viventes são os mesmos querubins mencionados em Ezequiel capítulo 1, capítulo 10 e outras partes da Bíblia. Depois o foco abre um pouco mais. E nós vemos que ao redor do trono existem 24 tronos menores. E nesses 24 tronos estão sentados 24 anciãos. 24 homens idosos. Uma figura do povo redimido de Deus. Talvez só a igreja, talvez inclui Israel. Eu sinceramente não tenho condições de discutir isso. Mas são homens redimidos pela graça de Deus. Depois o foco abre mais ainda. E nós vemos ao redor dos 24 anciãos. Nós vemos muitos anjos. Milhões de milhões. E milhares de milhares. Agora toda essa corte está reunida. Para quê? Todos estão lá para quê? Deus tem um livro fechado e selado com 7 selos. E Deus está à procura de alguém que possa abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. Eu creio que esse livro representa a escritura de posse dessa nossa terra, da criação que Deus criou para o seu bem, mas que foi deturpada e destruída pelo pecado. Uma figura do Velho Testamento nos ajuda a ver isso. O livro é apresentado. Há a necessidade de alguém para tomar aquele livro e abrindo os selos, estaria mostrando a sua autoridade para resgatar aquela propriedade. Era o costume dos povos antigos, quando vendiam propriedade, ter esses títulos selados com 7 selos. E Deus está em figura dizendo, o mundo está entregue ao pecado. Quem é que pode resgatar? E a Bíblia enfatiza 2 vezes que não havia ninguém. Não havia uma alma viva. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Não havia ninguém que podia abrir. E é nessa circunstância, nesse contexto tão desanimador, que o ancião diz para João, eis aqui o leão. O cordeiro é apresentado nesse contexto. Um contexto que diz, ninguém pode fazer nada. Eu espero, irmãos, que nós nunca esqueçamos que não havia nenhuma outra alternativa para a nossa salvação. É isso que quer dizer aquela visão do Getsemane. Às vezes alguns olham para o jardim do Getsemane e pensam que ali nós vemos a fraqueza do Senhor Jesus Cristo, hesitando, com medo, sem saber se conseguiria enfrentar a cruz ou não. Lendo os evangelhos no seu contexto, é claro que essa interpretação não está certa. O evangelho de João, que apresenta a divindade de Deus, você já reparou, ele não menciona nada sobre a agonia do Senhor no Getsemane. Ali ele apresenta o Senhor dizendo no capítulo 17, na noite em que ele foi traído, ainda reunido com os discípulos, ele diz, eu te glorifiquei na terra, orando ao Pai, eu te glorifiquei, consumando a obra que me deste a fazer. O Senhor veio para morrer, e nada iria fazê-lo evitar a cruz. E aquela agonia dele no Getsemane não é apresentada para nos mostrar alguma hesitação da parte dele. Mas Deus está enfatizando essa lição. Olha, tinha que ser daquele jeito. O filho diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
E nós podemos afirmar com toda certeza, se tivesse sido possível, se houvesse alguma outra possibilidade, por menor que fosse, se houvesse algum outro jeito de resgatar a terra, se houvesse alguma outra forma de salvar a mim e a você, Deus nunca teria pedido para o Senhor Jesus beber aquele cálice. Deus nunca teria permitido que homens imundos tocassem um dedo na pessoa bendita do seu Filho. E o valor do Getsêmani é para isso. É para nos mostrar, não tinha outro jeito. Senhor, se possível, mas não é possível. Então seja feita a tua vontade. É o que nós temos aqui em Apocalipse 5. Quem é que vai resgatar a terra? Quem é que vai abrir esse livro? Não há ninguém, nos céus, na terra, debaixo da terra. Ninguém pode fazer isso. Como diz Isaías capítulo 59, versículo 16, Isaías 63, Deus viu que não havia nenhum ajudador. Por isso o seu próprio braço nos trouxe a salvação. Ou como diz Ezequiel, Deus procurou uma pessoa que tapasse a brecha no muro e não achou nenhum. Por que Deus enviou um filho dele para morrer? Porque não tinha mais ninguém. E como nós devemos ser diariamente agradecidos ao nosso Senhor por nos livrar de uma situação completamente perdida. Não é que Ele nos ajudou, mas se Ele não ajudasse, outro iria ajudar. Irmãos, ninguém se interessava por nós. Ninguém dava a mínima pelo que aconteceria conosco. A única chance de nós não sermos condenados é se Deus mesmo resolvesse esse problema que nós tínhamos. As circunstâncias, então, são as piores possíveis. João está chorando. Chorando por causa da terrível situação da humanidade. Mas o ancião diz, João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Três coisas diferentes que todas enfatizam a mesma lição. João, eis aqui o rei. O leão é o rei dos animais, figura de realeza. Judá era a tribo dos reis, entre as 12 tribos de Israel. Lembre de Gênesis 49, aquela profecia. O cetro, o símbolo de autoridade, o cetro nunca se arredará de Judá. E Davi era a família dos reis. Ele era da tribo de Judá. Mas dentro daquela família, Deus prometeu a ele, segundo Samuel, capítulo 7, nunca faltaria um representante de Davi no reino de Israel. Toda vez que houver rei em Israel, estará no trono um descendente de Davi. O leão de Judá, da família de Davi, João é apresentado como o rei. Agora, certamente você já se impressionou muitas vezes com esse contraste. O ancião diz, João, eis aqui um leão. E João olha e ele diz, eu vi um cordeiro. Parece que não poderia haver um contraste maior. Um leão e um cordeiro. A luta no Apocalipse parece tão desigual. O inimigo é o dragão. E aquele que está defendendo a Deus e os interesses de Deus é o cordeiro. Não é nem um carneiro adulto, é um cordeiro filhote. Mas Deus apresenta a sua força nessa beleza do cordeiro. Então ele é apresentado dessas três formas que apresentam a sua realeza. E para encerrar, veja o coro que é apresentado. Talvez você reparou que há três etapas distintas desse coro. Começa lá perto do trono e vai se afastando cada vez mais. Os primeiros a louvar são os 24 anciãos, figura de nós, os redimidos, e os 4 seres viventes. E o louvor dele é baseado em três coisas que o Cordeiro fez. Digno és, versículo 9, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, por quê?
porque foste morto, porque com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, povo, língua e nação. E porque para Deus os fizeste reis e sacerdotes. Ele é digno porque ele morreu. Ele é digno porque morrendo ele nos comprou. Ele é digno porque ele nos comprou e nos transformou em reis e sacerdotes. Nós podíamos ficar uma semana inteira quietos na presença de Deus, meditando nisso que Deus fez por nós. Depois o louvor atinge outra esfera. Agora diz o versículo 11, todos aqueles milhões e milhões e milhares de milhares de anjos, eles também estão apresentando o seu coro, o seu louvor ao Cordeiro. E ele diz no versículo 10, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E depois há ainda uma terceira etapa. E é difícil de nós entendermos isso. A grandeza dessas palavras. Toda a criatura, não só todas as pessoas, toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há. Não é só pessoas e anjos. Toda a criatura. Lembre de Romanos capítulo 8. A criação geme por causa do pecado. Não adianta me perguntar depois como é que animais louvam a Deus ou deixam de louvar. Eu não sei. Mas pela fé aceito o que está escrito aqui. Não é só todos os anjos e todos os homens. É tudo, todas as coisas. Nos céus, na terra, debaixo da terra, no mar, todas as coisas dentro do mar, tudo está regozijando. E está apresentando o seu louvor ao Cordeiro. Inclui até os incrédulos. Certamente o louvor dele não é espontâneo e não é um louvor alegre. Mas aqui está se cumprindo o que é dito em Filipenses capítulo 2. Todo joelho terá que se dobrar. Toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Você reparou que o louvor diminui de valor, de apreciação, quanto mais se afasta do trono. Os 24 anciãos, eles estão louvando ao Cordeiro e eles sabem por quê. O Cordeiro é digno de louvor, porque ele fez isso e fez aquilo. Ele morreu, ele nos comprou, ele nos fez reis e sacerdotes. Naquela segunda etapa do louvor, os anjos apenas reconhecem, digno é o Cordeiro. Eu sei que os anjos sabem até mais do que nós. Mas a maneira como o Espírito Santo apresenta isso aqui. Mas quando você chega naquela última esfera de louvor, apenas é dito, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça. Eles nem admitem que ele é digno disso. Eles são forçados a render-lhe adoração. Mas certamente não é algo espontâneo. Como será que está a nossa apreciação do Senhor? Como será que está o nosso louvor dele? Quanto mais perto nós estivermos do trono, maior vai ser a nossa apreciação por essa pessoa bendita do Cordeiro. Isso que é visto aqui em Apocalipse capítulo 5. Vai se cumprir um dia no futuro. Agora, irmãos, o nosso coração tem que transbordar de alegria. Quando nós entendemos que quando o Apocalipse 5 for cumprido, se você é salvo, eu e você estaremos ali. E nós seremos os primeiros que teremos o privilégio de adorar o Cordeiro. Nós estamos representados naqueles 24 anciãos. Nós vamos ver o Cordeiro tomando o livro da mão de Deus. Não diz que Deus deu o livro. Ele tomou. Ele tem autoridade. Ele é aquele, diz o ancião, aquele que venceu. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro. E quando nós ouvimos tomar o livro da mão de Deus, a primeira voz de louvor vai ser privilégio nosso.
Agora nós não precisamos esperar chegar lá. Todo domingo, todo primeiro dia da semana, nós temos o privilégio de reunir com os filhos de Deus para adorar o Cordeiro. Nunca deixe passar uma oportunidade sequer de ocupar-se nisso. Eu sei que às vezes você não pode. Às vezes a doença, alguma coisa impede. Isso acontece comigo, com qualquer um. Mas nunca deixe de estar presente nessas horas, se for humanamente possível. Não vamos esperar chegar no céu para louvar o Cordeiro. Que Deus permita que hoje os nossos olhos sejam abertos para olhar para o Cordeiro. E não dizer como aquele de Isaías 53, olhamo-lo e nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Que nós possamos olhar para esse Cordeiro, mudo perante os seus tosqueadores, e entender esse Cordeiro é mais forte do que o dragão. Esse Cordeiro é o único que é santo. Apocalipse 15, só tu és santo. Ele é digno de ser adorado por causa da santidade da sua pessoa. Apocalipse 7, ele é digno de ser adorado por causa de nós, pela transformação que ele efetuou na nossa vida. Ele é digno de ser adorado por causa da sua pessoa e por causa do seu povo. Muito mais, ele é digno de ser adorado por causa do seu poder. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. E todos os propósitos de Deus vão tornar a centralizar nele. Efésios capítulo 1. Esse é o grande propósito de Deus. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. E aquele cordeiro que aparece nas páginas da Bíblia, o melhor do rebanho de Abel, sendo colocado em cima de um altar, livrando Abel da condenação eterna. Hebreus 11 diz que aquele sacrifício foi mais excelente do que o sacrifício de Caim. Mas aquilo é só uma figura, e muito fraca, de Deus escolhendo o melhor que ele tinha, e enviando o seu cordeiro para vencer na cruz do Calvário, e para nos salvar. Que nós possamos dizer, digno é o cordeiro, porque foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus. Nós, os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus, os fez reis e sacerdotes. Amém.